Vamos falar de El Ninho? Já aconteceu, né? A primeira reunião do grupo instituído lá para que possa se discutir aqui dentro do âmbito do Espírito Santo quais são os prognósticos e as ações para que a gente possa passar por esse super El Ninho, né? Na minha última conversa com a Defesa Civil, havia uma possibilidade desse El Ninho se estender a pelo menos fevereiro e março do próximo ano. Já ganhou mais um mês de 2027. Coronel Benício Ferrari está conosco aqui ao vivo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse primeiro encontro. Ele é coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. Ei, Ferrari, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, pessoal do estúdio e o pessoal de casa que nos ouve. Ferrari, a primeira reunião do grupo aconteceu na última segunda. Aconteceu ontem, para ser Ontem. mais exato. Ontem, Isso, me isso. conte. O que vocês já têm de novo aí desses prognósticos? Bom, na verdade, assim, não foi uma reunião para atualizar o prognóstico, né? Foi uma reunião para articular a atuação entre os órgãos, para começar a estruturar aquela governança que o governo estabeleceu e o modo de como nós vamos funcionar, né? Como nós vamos trabalhar semanalmente com os dados que a gente vai juntar, o boletim que a gente vai publicar, os planejamentos que serão feitos, as ações que serão realizadas, para fazer isso tudo de forma integrada. Porque muitas vezes o que acontece? Às vezes, se os órgãos atuam isoladamente, a gente perde esforço com os recursos que a gente tem. Quando a gente está falando de um desastre, de uma situação extraordinária, como o que o El Niño pode provocar, as demandas superam os recursos para responder. Essa é uma das definições de desastre, é isso, uma situação que demanda mais do que a gente tem ordinariamente para responder. Então é muito importante a gente otimizar tudo que a gente tem. Por exemplo, um determinado órgão quer fazer uma ação de fiscalização, precisa fazer uma ação de fiscalização em determinado município, mas ele não tem veículo para ir lá. Um outro órgão está fazendo uma outra ação no mesmo município. Então, pode botar a equipe dentro do mesmo carro e você aproveita a viagem. É um exemplo simples, mas que ilustra, né, a importância de estar todo mundo trabalhando junto. Isso só acontece se os órgãos estiverem planejando juntos, reunindo as informações num local só. Assim, a gente otimiza os esforços e quase que multiplica os recursos, porque a gente aproveita melhor. Entendido. Quais foram as primeiras estratégias definidas então neste encontro? Bom, na verdade, assim, as estratégias do Estado, a gente já tinha traçado dentro de cada órgão, já tinha um planejamento e uma preparação para enfrentar a estiagem que acontece todo ano aí, de abril até setembro, meados de outubro. Então, todos os órgãos já tinham os seus planejamentos. Então, ontem o que a gente começou a fazer foi alinhar os planejamentos de cada órgão para otimizar em face do planejamento dos outros órgãos. Então, foi tentar potencializar as ações de cada um e fazer isso de forma articulada. Entendido. E aí a gente está falando de quais instituições que estavam reunidas aí? Bom, vou tentar lembrar tudo aqui. Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Secretaria da Casa Militar, por meio do NOTAER, a Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica, IDAF, INCAPER, IEMA, a CESAM, as agências que cuidam dos serviços municipais de abastecimento de água e esgoto, que é a Micro-Regiões de Água e Esgoto, e a Associação dos Serviços de Água e Esgoto, a, deixa eu ver o que mais, Uhum. Corpo de Bombeiros, evidentemente, a Defesa Civil, a, também a comunicação, também presente do governo, enfim, muita gente. A AGER também presente, Agência Entendido. de Recursos Hídricos. Aham. E eu ouvi na reportagem hoje, Ferrari, de que vocês trabalhavam com uma expectativa, né, de o Super El Ninho Uhum. chegar em agosto e ir até meados de março, e que agora vocês já estão entrando, abril adentro. Mais ou menos. Ah, porque o que acontece? A probabilidade de ter um El Ninho, ela é de 100% pelo menos até dezembro, janeiro. Um El Ninho. Aí, quanto à intensidade dele, ele está ali em torno de 64% dele ser um super El Ninho, ah, agosto, setembro, outubro. Aí a probabilidade de super El Ninho, ela vai diminuindo, mas a probabilidade dele existir, ela ainda permanece alta. Então a gente está lá com
o fevereiro, março e abril, o trimestre fevereiro, março e abril, a gente está com 97% de ter ele ativo. Aí a chance dele ser super é 20 e poucos por cento. Mas entre ele ser super e forte, a gente já está com mais de 50%. E a chance dele ser neutro, não ter El Ninho, é 3%. Então ele vai estar ativo ainda, provavelmente em abril, pelo que os modelos apresentam. E essa é a nossa preocupação, né? Ele se estender durante o verão. Nossa senhora, Ferrari, preocupante isso, hein? E os focos de incêndio? Bom, por enquanto, a gente ainda não tem esse impacto do El Ninho alterando o que acontece normalmente, né? A gente já teve alguns focos de incêndio importante. No sul do estado, tivemos dois bem proeminentes acontecendo e a gente precisou combater de forma interinstitucional, juntando com o município, com outros órgãos. O Corpo de Bombeiro foi lá combater. O norte estava há 60 dias já sem chuva, o que não é anormal para esse período do ano, e a gente teve aquelas chuvas de anteontem para ontem, o que deu uma amenizada. Então, ainda estamos vivendo um junho, julho normal, talvez até um pouco mais ameno por conta dessa frente fria que passou, que deu uma refrescada Uhum. na falta d'água, né, na chuva. Mas então é um junho, julho normal ainda. A gente deve sentir os impactos maiores, os primeiros impactos, a influência do El Ninho em agosto e setembro. Então, meados de agosto, a gente deve estar sentindo alguma influência do El Ninho. Lembrando que o agosto normal já é um mês seco. Então, o El Ninho não vai alterar tanto a característica do que é o mês, né? De ser Certo. seco, de ter bastante incêndio. Deve aumentar a temperatura média e pode ocasionar uma má distribuição de chuva. Então, não é esperado muita chuva para agosto, mas pode cair alguma chuva concentrada num local só, que dá um problema de chuva e a gente ainda assim permanece tendo incêndios nas outras regiões. Quais regiões podem ser mais afetadas ou menos afetadas? Bom, isso é muito difícil da gente prever com tanta antecedência. O que acontece é que a região norte e noroeste, ela é mais impactada pela estiagem normalmente, já anualmente. Uhum. Mas também por conta disso, a região norte e noroeste é uma região mais resiliente à estiagem. Então, quase 100% das propriedades têm acesso a alguma forma de irrigação. Então, são propriedades, culturas que já assimilam muito bem a estiagem. Já no sul do estado e na região de montanha, né, na região central serrana e na região sul do estado, não passam tanto por estiagem. Então, tem um percentual de propriedades rurais irrigadas menor. E se elas sofrerem uma estiagem além da normal, elas tendem a sofrer um impacto maior. Entendido. Ô, Ferrari, e os municípios? Bom, os municípios a gente já havia alertado sobre a possibilidade do El Ninho já há um tempo para eles, então a gente já tinha se reunido com as defesas civis municipais e pedido algumas providências, orientado, né, a eles tomarem as suas providências e se prepararem. A gente já vê muitos municípios com as suas ações, treinando brigadas de combate a incêndio municipais e voluntárias, ah, reunindo as secretarias municipais e preparando os seus planos de contingência, as suas ações preparatórias. Então, os municípios mais maduros nesse tema de desastre, eles estão desenvolvendo as suas ações. Porque, na verdade, assim, quem primeiro enfrenta o desastre é o município, né? O papel da Defesa Civil Estadual, ela é dar suporte à Defesa Civil Municipal e organizar os órgãos do Estado para isso. Entendido. Tem participação aqui de ouvinte, Ferrari? Vamos conversar aqui com o Claro. Giovanni, não é Vamos. isso? Giovanni, coronel, ele traz a seguinte pergunta aqui: como os incêndios estão sendo tratados atualmente, coronel? Ele fala que ontem, por exemplo, houve o registro de um incêndio na Restinga, na praia de Itaparica, lá em Vila Velha, próxima à Praça dos Ciclistas. Ele até encaminhou uma imagem pra gente aqui. Ele quer saber, no momento, como que vocês estão atuando no combate aos incêndios no estado. Bom, no momento a gente está atuando da seguinte forma. Dentro das unidades de conservação, isso está a cargo do IEMA. O IEMA contratou brigadistas temporários para ter uma capacidade de combater incêndio reforçada, né? Então, isso já era uma previsão, isso já tinha sido feito antes, não foi uma coisa para o El Ninho. Foi uma coisa que a gente já se prepara todo ano.
Então, o IEMA contratou isso e o El Ninho pode ser que faça com que a gente contrate mais, se necessário for. E fora das unidades de conservação, quem está atendendo é o Corpo de Bombeiros e os municípios. Então, inicialmente o incêndio, ligar o 193, o Corpo de Bombeiros vai registrar e atender. Com a expectativa de aumento da quantidade de incêndios, em breve o Corpo de Bombeiros vai lançar uma operação que é colocar equipes, não só aquelas que ficam ali no quartel para atender qualquer tipo de ocorrência, mas vão colocar equipes destinadas exclusivamente a combate a incêndio. Então são guarnições, equipes que não vão atender outro tipo de ocorrência senão incêndio e vegetação. Então nós vamos reforçar essa capacidade muito em breve. Agora ainda a estatística não está demandando essas equipes extras. Por enquanto são as equipes ordinárias que estão atendendo. O Ferrari, então, voltando aqui à história dos brigadistas, todo ano, nesse período de estiagem, vocês reforçam? Sim, todo ano o Estado já se prepara para enfrentar esse período de estiagem. Uhum. Principalmente depois de 2024, né, nós tivemos aquelas chuvas fortes no sul do estado, foi muito chuvoso, mas no segundo semestre, vamos lembrar que foi bastante seco e muito incêndio. Uhum. Em 2024, nós batemos o recorde da quantidade de ocorrências que a gente foi capaz de atender. Não de focos de incêndio registrado, mas foi quando a gente mais conseguiu atender. E a gente tem lutado para não deixar cair o padrão, a gente continuar tendo essa capacidade de resposta de 2024. Foi assim ano passado, mas ano passado a gente não teve tanta demanda de incêndio, a gente passou por a estiagem, ela foi bem amena. Agora esse ano ela pode ser pior que 2024, então a gente já começa o sarrafo lá de 2024. Sim. Foi em 2024 aquele grande incêndio no Parque Paulo César Vinha? Uma das vezes, né? Lá tivemos vários grandes incêndios, é muito comum, Paulo César Vinha, Itaúnas, e em alguns anos, quando a gente tem uma estiagem muito prolongada, aquela turfa ali no contorno. Mas foi 24, sim. Uhum. Foi Paulo César Vinhas, Mata das Flores, lá em Cachoeiro. Eu tô tentando aqui lembrar de que ano foi? 2023. 23, né? 2023. Não, Essas são as áreas que 24 vocês... teve também. Como? 24 também teve. Teve, né? Teve. Essas são as áreas que vocês se preocupam mais, assim, por causa de elas estarem, podemos dizer assim, no perímetro urbano, né? Não, na verdade, assim, não é o fato de estar no perímetro urbano. Não, uma das coisas que a gente tratou ontem foi isso. Estabelecer um diagnóstico de áreas onde a gente tem a maior ocorrência de focos de incêndio para detectar essas áreas como áreas prioritárias. Uhum. Então, são as áreas onde a gente mais acontece incêndio. Então, esse critério objetivo estatístico, e nós vamos associar isso a um critério subjetivo, que não é estatístico, mas é da relevância do bioma ser protegido. Entendi. Então, mesmo uma área que não tenha tanta estatística, mas esteja, por exemplo, próximo a uma reserva importante, como Paulo César Vinhas, como Mata das Flores, como Pedra Azul, Caparaó, Floretama, Itaúnas, essas áreas elas ascendem como prioritária, ainda que a estatística não seja mais pesada. Entendido. Sim, e quando tem gente, morador perto, né? Aí a preocupação é duplamente, né? Sim. Mas acontece mais exatamente por ter morador perto. Uhum. Esses incêndios não surgem do nada, né? É sempre alguém que coloca fogo. Então, onde a gente tem mais pessoas, mais população, né? Maior população, a gente tem mais chance de alguém colocar fogo e esse fogo perder o controle. Então, é muito associado, sim, a intensidade dos incêndios, a quantidade de focos, né? Intensidade de focos, com áreas mais habitadas. Entendido. Então, acaba que as duas coisas, elas se sobrepõem, né? Porque mais gente é mais causa e outro porque mais gente impactada, então a gente precisa dar uma celeridade no tratamento do incêndio. Então, as equipes de brigadistas, elas estão sendo reforçadas para o período de estiagem e para ajudar no controle? Isso. Elas são na estiagem para poder combater os incêndios nas unidades de conservação. Uhum. Então, tem esses brigadistas temporários contratados pelo IEMA, uma ação muito importante e digna de nota. E o Corpo de Bombeiros lança em breve também um reforço com equipes extras, né? Igual a polícia faz com a Operação Verão, tem uma operação de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros para colocar equipes dedicadas só a isso.
Ô Ferrari, para finalizar, o que a gente pode fazer? Bom, Cidadão, ouvindo tudo isso que você está contando. Não vamos botar fogo, por favor. Muitas vezes o cidadão, e já aconteceu, tá? Aqui eu não vou dar um exemplo esdrúxulo, não, mas a gente já combateu em anos anteriores grandes incêndios que surgiram porque alguém juntou umas folhas no quintal e resolveu botar fogo. Aí perdeu o fogo no controle, lixo, espalhou. fogo na folha, é o cigarro aceso, não é isso? É isso. O que mais? Tudo isso pode gerar um incêndio. Também a gente orienta quem tem as suas propriedades rurais fazer os seus aceiros, né, que é aquela faixa de terra sem vegetação, para que se o incêndio pegar numa propriedade, ele não passe de uma propriedade para outra. Então é muito importante para conter os incêndios, caso ele aconteça, limitar o avanço dele. Então isso é muito importante. E verificando o foco de incêndio, acionar 193, acionar o Corpo de Bombeiros para que a gente possa responder o mais rápido possível. Tá certo. Te agradeço, viu, Ferrari, pela sua entrevista mais uma vez e pelas orientações aqui para todos os ouvintes. Por nada, é um prazer estar com vocês.